A máscara caiu. E caiu feio. Durante muito tempo, uma narrativa foi empurrada goela abaixo do torcedor brasileiro como se fosse verdade absoluta. Mas agora, até quem estava dentro do sistema resolveu escancarar o que todo mundo já suspeitava. A tal da imparcialidade acabou de ser chutada para escanteio, e quem sempre gritou contra o favoritismo fabricado agora tem argumentos sólidos para dizer: a Flapress existe sim, e foi confirmada por quem vive a mídia esportiva por dentro. E nesse mar de favorecimento, de tratamento diferenciado e de holofote exclusivo, é impossível não sentir ainda mais orgulho de torcer por um clube que representa o oposto de tudo isso. Um clube que vem da luta, da resistência, da tradição verdadeira. O Vasco da Gama não precisa de capa de revista nem de bajulação para existir. O Vasco é gigante por si só. E sabe o que é melhor? Ver o Flamengo, que por tanto tempo foi tratado como dono da bola, como o centro do futebol brasileiro, ter sua estrutura exposta, sua influência questionada e sua superioridade contestada. Porque sozinhos, eles não se sustentam. Sozinhos, sem o apoio incondicional da mídia, não conseguem manter o status que lhes foi dado de bandeja. A imprensa sempre deu um jeitinho de colocá-los no topo, mesmo quando o desempenho em campo não justificava. Mas agora, com declarações como a que veio à tona recentemente, o jogo virou. E isso só reforça aquilo que o vascaíno sente na alma: a nossa paixão é pura, não é moldada por manchete, nem alimentada por mancheteiro. E é exatamente por isso que é maravilhoso ser Vasco. É por isso que é um orgulho imenso fazer parte dessa torcida que não depende de modinha, que não precisa de escudo midiático. A gente sente no peito o que é ser cruz-maltino. E quando o clube resolve prestar homenagens que realmente tocam o coração da torcida, a identificação se fortalece ainda mais. O lançamento da nova camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré é um exemplo disso. Uma atitude que mostra o quanto o clube respeita e valoriza sua torcida em todos os cantos do Brasil. Uma camisa com alma, com fé, com história. Uma celebração da cultura paraense, da religiosidade do povo do Norte, da devoção popular. A camisa, que traz um branco marcante com detalhes dourados, foi apresentada num evento emocionante ao lado de clubes tradicionais da região, como Remo, Paysandu e Tunaluso. Pela primeira vez, um clube de fora do Pará lança uma camisa oficial com o selo do Círio. Isso é gigantesco. Isso é respeito com quem carrega a cruz de Malta no coração mesmo longe do Rio de Janeiro. Isso é o Vasco sendo Vasco. A camisa traz ainda uma ilustração delicada de Nossa Senhora de Nazaré no peito, ao lado do escudo do clube, representando não só a fé do povo, mas também a luz e a vitória que tanto buscamos em campo. E essa conexão entre esporte, fé e cultura é algo que poucos clubes têm sensibilidade de enxergar. O Vasco tem. Sempre teve. Mas nem tudo são flores. No meio desse orgulho todo, também surgem situações que incomodam, que doem. Recentemente, o clube foi condenado a pagar uma multa por irregularidades antigas nas categorias de base. A justiça alegou que, em 2012, o clube mantinha jovens menores de 14 anos em alojamentos inadequados, além de não formalizar contratos de aprendizagem com garotos entre 14 e 16 anos. É uma situação séria, que precisa ser tratada com responsabilidade. O Vasco já se posicionou, mostrando que hoje a realidade é completamente diferente. Os alojamentos de São Januário passaram por reformas, a acompanhamento do Ministério Público, e os jovens atletas recebem o cuidado que merecem. O mais revoltante nisso tudo é a comparação absurda feita pela justiça com o incêndio do Ninho do Urubu. Isso é inaceitável. Não se pode colocar no mesmo patamar uma tragédia que tirou a vida de 10 jovens com uma situação que, por mais que tenha erros, nunca chegou a esse nível de negligência fatal. Comparar essas realidades é desrespeitoso, é asqueroso, como foi muito bem dito. E é mais uma mostra de como certas instituições se perdem na hora de julgar, tentando criar narrativas sensacionalistas em cima de clubes que lutam diariamente para se reestruturar. O Vasco está corrigindo seus erros. Está andando para frente. O que aconteceu no passado não define o presente, e muito menos o futuro do clube. E falando em futuro, as novidades são animadoras.
A reforma de São Januário finalmente saiu da promessa e começou a ganhar forma concreta. A gestora de investimentos SOD Capital sinalizou ao Vasco que vai exercer a intenção de compra do potencial construtivo do estádio. Isso significa que o clube está cada vez mais perto de iniciar a tão sonhada transformação do Caldeirão. Estamos falando de uma negociação milionária, com valores que ultrapassam os 100 milhões de reais, e que podem viabilizar a construção de um novo complexo moderno, à altura da grandeza vascaína. O clube tem intenções de venda assinadas para mais de 250 mil metros quadrados do total de 280 mil disponíveis. A expectativa inicial era de concluir as obras até 2028, ano do centenário de São Januário. Mas com o pequeno atraso, a entrega deve ficar para o fim de 2028 ou início de 2029. Nada que tire o brilho do projeto. O importante é que o processo está andando, com apoio de instituições financeiras, como o Banco Genial, e com todo o planejamento sendo executado conforme o esperado pela diretoria liderada por Pedrinho. E enquanto São Januário se prepara para virar um dos estádios mais modernos do país, o Vasco também se movimenta nos bastidores para garantir casa temporária durante as obras. Já há acordo com o Maracanã e negociações avançadas com o estádio Newton Santos. O Cruz Maltino não vai ficar sem teto. E isso mostra o quanto a gestão atual está comprometida com a modernização do clube e com o bem-estar do torcedor, que não pode ficar à mercê de improviso. O futuro do Vasco começa a ser construído agora. Tijolo por tijolo. E o mais bonito disso tudo é ver que o clube segue se estruturando sem precisar de favorecimento ou manchete comprada. Dentro de campo, o Vasco também começa a respirar com a possível volta de reforços importantes. Thiago Mendes, que estava fora por questões físicas, já está em fase de transição para o campo. Tudo indica que o volante vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico contra o Flamengo. E não é só ele. Tietê também está se recuperando e pode pintar como novidade. Num momento em que a equipe sofre com lesões e má fase de algumas peças, o retorno desses jogadores pode ser fundamental para dar equilíbrio ao meio-campo. Thiago Mendes, aliás, apareceu visivelmente mais magro, o que indica um trabalho físico dedicado nesse período afastado. Isso mostra comprometimento e vontade de voltar bem. O Vasco precisa disso. Precisa de jogadores inteiros, prontos para o desafio, principalmente numa semana em que o clássico mais quente do futebol carioca se aproxima. Vasco e Flamengo vão se enfrentar mais uma vez, e esse duelo carrega muito mais do que 3 pontos em jogo. É um confronto de histórias, de posturas, de identidades. E agora, mais do que nunca, com as máscaras caindo, é também o confronto entre o clube do povo e o clube da mídia. E nesse clima de clássico que toma conta do Rio de Janeiro, a expectativa para o próximo domingo é de um confronto eletrizante. Mas dessa vez, o torcedor vascaíno chega diferente. Chega com argumentos, chega com confiança, chega vendo que, mesmo que tentem calar, a verdade sempre dá um jeito de aparecer. A tal da Flapres, que por anos foi tratada como teoria da conspiração por parte da torcida, agora foi confirmada por quem vive de dentro o sistema midiático. André Rizek não é qualquer um. Não é um youtuber opinativo, não é um torcedor fanático disfarçado de comentarista. É um nome grande da imprensa esportiva nacional. E foi justamente ele quem teve a coragem de falar o que tantos evitavam, que existe sim um tratamento especial dado ao Flamengo. Que existe sim um filtro positivo nas coberturas quando se trata do clube da Gávea. E que os outros, como sempre, acabam sendo alvos de chacota, de desvalorização, de desrespeito. Rizek usou exemplos claros, que todo torcedor brasileiro já viu de perto. Flamengo conquista a Taça Guanabara e vira manchete de campeão absoluto. Botafogo ganha o estadual, e o título é esvaziado. Vasco conquista vitórias históricas, mas o foco da imprensa é zoar, diminuir, ridicularizar. E quando o Flamengo perde, a abordagem é sempre branda, quase como se fosse proibido criticar. É uma cultura de bajulação que vem se enraizando há décadas e que moldou a forma como boa parte do público vê o futebol no Brasil. E o que é pior, quem ousa criticar esse sistema é rotulado de antis, de recalcado, de invejoso. Mas a verdade é que isso nada tem a ver com rivalidade. Tem a ver com justiça.
Tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com dar a cada clube o espaço que merece, com base em seus feitos e não em sua popularidade. É claro que o Flamengo é um clube gigantesco. Tem uma torcida imensa, espalhada por todos os cantos do país, tem história, títulos, ídolos. Ninguém aqui está negando isso. Mas ser grande não deveria significar ser blindado. Não deveria garantir proteção da crítica nem destaque merecido quando o desempenho não corresponde. E aí entra a diferença brutal entre os dois clubes que vão se enfrentar no domingo. O Flamengo, mesmo em má fase, é vendido como favorito, como superior, como temido. O Vasco, mesmo quando mostra evolução, mesmo quando tem potencial, é tratado com desconfiança, com ironia, com descrença. E o torcedor sente isso. O vascaíno vê essa diferença de abordagem e carrega isso como combustível para seguir apoiando, para seguir acreditando, para seguir resistindo. E essa resistência tem nome, tem sobrenome e tem endereço. Se chama Vasco da Gama. É o clube que nasceu para lutar contra a exclusão. Que rompeu barreiras sociais. Que abriu portas onde só existiam muros. Que carregou nas costas a bandeira da igualdade no futebol quando outros preferiram fechar os olhos. O Vasco é o clube que não se vendeu. Que não se curvou. Que não precisa de manchete comprada para ser gigante. O torcedor vascaíno, que muitas vezes é tratado com deboche por uma parte da mídia, tem mais do que nunca motivos para levantar a cabeça. Porque é no meio da dificuldade que nasce a verdadeira paixão. E enquanto alguns clubes vivem do brilho da mídia, o Vasco segue construindo sua reconstrução com suor, com luta, com verdade. E essa reconstrução vem de várias frentes. Vem da base, que apesar das denúncias antigas, hoje é exemplo de reestruturação e cuidado. Vem do estádio, que está prestes a passar por uma das maiores reformas da sua história, se transformando num complexo moderno, acolhedor e competitivo. Vem da gestão, que tem sido mais transparente, mais profissional, mais conectada com os anseios da torcida. E vem também de dentro de campo, com jogadores que, apesar de todas as limitações, estão começando a entender o tamanho da camisa que vestem. Thiago Mendes, por exemplo, chega mais leve, mais focado, sabendo que agora é a hora de mostrar por que foi contratado. Tietê volta num momento crucial, podendo ser peça-chave nesse meio-campo que sofreu com tantas baixas. Fernando Diniz, que conhece o Vasco como poucos, sabe que o clássico de domingo não é só mais um jogo. É um divisor de águas. É uma oportunidade de ouro para mostrar que esse elenco pode sim bater de frente com qualquer um. E mais do que isso, é a chance de quebrar uma narrativa, de calar muitos críticos, de arrancar uma vitória que vale mais do que 3 pontos. Vale orgulho, vale respeito, vale o silêncio de quem passou a semana inteira duvidando. Porque quando o Vasco entra em campo contra o Flamengo, não é só o futebol que está em jogo. É a história. É a identidade. É o símbolo de um clube que nunca teve caminho fácil, mas que também nunca precisou de atalho. E nesse embalo de mudanças, de retomada e de resistência, a torcida tem um papel fundamental. A atmosfera do clássico começa muito antes do apito inicial. Começa nas redes sociais, nas ruas, nas conversas, na mobilização da galera. O torcedor vascaíno precisa acreditar, precisa empurrar, precisa fazer a diferença. Porque enquanto do outro lado existe uma estrutura que favorece, que protege e que suaviza qualquer crise, aqui do nosso lado só existe uma saída, a entrega total. E é exatamente isso que faz do Vasco um clube tão único. A entrega da sua torcida. O sentimento de pertencimento. O amor incondicional, mesmo nas fases mais difíceis. E para quem achava que o Vasco estava morto, que o clube ia afundar de vez, tá aí a resposta. O Vasco está vivo. Está de pé. Está se organizando. Está construindo uma nova história. E cada notícia que chega sobre a reforma de São Januário, sobre novos acordos, sobre o cuidado com os atletas da base, é uma prova disso. O clube está mudando. Está se fortalecendo. E mesmo que ainda haja muito caminho pela frente, o importante é que ele já começou a ser trilhado. Então, que venha o clássico. Que venham as manchetes tendenciosas,
os comentários enviesados, os elogios vazios. Nada disso muda o que realmente importa. Nada disso apaga a paixão do vascaíno, que vai estar ali, firme, acreditando, cantando, empurrando. Porque quando a bola rolar, não vai ser só um jogo. Vai ser o Vasco da Gama entrando em campo com o peso da sua história, com a força da sua torcida e com a coragem de quem nunca precisou se esconder atrás de capa de jornal. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do Vasco, o nome do momento é de um garoto que promete revolucionar o clube e, quem sabe, o futebol brasileiro. Treinador Fernando Diniz não poupou elogios, e em entrevista exclusiva aos corredores de São Januário, afirmou sem rodeios: esse menino vai ser nível Neymar. A declaração, feita com brilho nos olhos, já começou a agitar torcedores e especialistas, que agora especulam sobre o futuro meteórico do jovem craque do Sub-17. O mistério em torno do garoto aumenta a cada dia. Pouco se sabe sobre seu estilo de jogo, mas fontes internas revelam que ele possui dribles curtos e envolventes, visão de jogo impressionante para a idade e uma frieza incomum diante do gol. No Sub-17, tem sido destaque absoluto, comandando ataques e deixando rivais perplexos com sua maturidade em campo. A expectativa é de que, em breve, ele possa não só brilhar, mas transformar a forma como o Vasco encara suas promessas da base. E o que mais faz o coração dos vascaínos bater mais rápido é que a estreia do jovem já tem data marcada. Segundo a comissão técnica, não haverá espera, o garoto deve entrar em campo nas próximas semanas, em um jogo que promete ser histórico para o clube e para ele. A ideia de Diniz é clara: dar ritmo de jogo e experiência internacional desde cedo, acelerando o processo que pode transformá-lo em estrela. Torcedores comentam nas redes sociais e nos bares da cidade, especulando se ele seguirá os passos de ídolos como Romário e Felipe Coutinho, ou se, de fato, será capaz de atingir o nível Neymar, como o próprio treinador ousou prever. Em São Januário, o burburinho é constante. Jogadores mais experientes do elenco já se aproximam do garoto para dar dicas e conselhos, enquanto a torcida faz plantão nas redes sociais, acompanhando cada treino, cada toque de bola, cada rumor que surge sobre sua vida fora de campo. O clima de expectativa é tão intenso que alguns chegam a dizer que a estreia do Sub-17 será mais aguardada do que qualquer reforço de nome já contratado pelo Vasco nos últimos anos. Resta agora acompanhar de perto os passos desse jovem prodígio. Se Fernando Diniz está certo, o Vasco pode estar prestes a revelar ao mundo um talento que rivaliza com os grandes do futebol brasileiro. E, enquanto os rumores crescem e a ansiedade aumenta, o que se sabe é que, independentemente do que acontecer, o menino já conseguiu algo raro: colocar o Vasco e sua torcida em suspenso, ansiosos por cada movimento, cada treino e, sobretudo, pela primeira bola que tocará na estreia que promete entrar para a história do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.